E aos nossos ouvintes que nos assistem nas suas casas pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo. Que Deus esteja abençoando também a sua vida aí na sua casa. Para a leitura que faremos inicialmente, será no Salmo 100, os versículos 1º e o 2º. Celebremos o culto a Deus com muita alegria e com muita gratidão. Eu lerei o texto, Salmo 100, 1 e 2. Celebrai com o Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Esse é um momento especial para nos apresentarmos diante do Senhor. E teremos um cântico que fala da pureza no sangue de Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Antes de cantarmos este hino 269, estaremos orando. Ó Deus, Senhor e Pai, nesse momento aqui, com a nossa vida de gratidão a Ti, por ter nos dado um domingo especial, com a nossa saúde, nós queremos Te agradecer e queremos pedir que esteja nos aceitando o culto que vamos Te oferecer. Pai de amor, queremos pedir pelas pessoas da igreja que estão enfermas, que Tu estejas abençoando de uma maneira especial. E se algum dos nossos ouvintes pela transmissão também precisa de uma bênção Tua, que Tu estejas concedendo em nome de Jesus. As pessoas que perderam os seus parentes, nós queremos pedir que esteja confortando pelo amor do Teu Espírito Santo, e é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Hino 269, nos colocaremos em pé. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas,
A igreja pode sentar-se. Estarei lendo Tiago 4, de 7 a 10. Após a leitura, quero convidar o irmão Antônio Donizete para que esteja aqui na frente orando, fazendo uma oração de confissão de pecados. Tiago 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos orar confessando a Deus os nossos pecados. Santo Deus, eterno Pai, presente estamos aqui na sua casa, nesta noite, neste domingo. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela bênção que o Senhor tem dado a nós no decorrer desse dia. Logo pela manhã, quando o Senhor nos acordou, nos deu fôlego de vida, levantou nós do nosso leito. Presente estamos aqui, Senhor, para te dar graça por todas as maravilhas que o Senhor tem feito sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre cada família representada aqui nesta igreja. O Senhor venha nessa noite a perdoar o nosso pecado, porque somos pecadores, somos falhos, mas o nosso Deus é um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Venha abençoar o pastor Flávio, que está na frente desse trabalho, dessa igreja, a cada família que representa essa comunidade, essa igreja. Abençoa também a todos aqui ao derredor dessa igreja, abençoa essa cidade, tem misericórdia da vida de todos os governantes e abençoa essa cidade maravilhosa onde vivemos nela. E o Senhor continue conosco no decorrer desse culto de adoração de graça. E em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Nós cantaremos o hino 266. Hino do 266. E assim que cantarmos o hino, alguém do Ministério de Louvor já lerá Salmo 30, de 1 a 4, e continuará aqui para nos instruir com os cânticos que já prepararam para esse momento. Vamos nos colocar em pé? O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia
desce a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O Salmo nos fala assim: eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Aleluia. Vamos começar o nosso louvor em cânticos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Mais uma vez, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Então adoremos. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei
digno de louvor. Vamos lá, meus irmãos. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glorifique Ele, glorifique. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Vamos lá. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois Ele. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos lá. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Bem forte, meus irmãos. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Estaremos cantando agora Tua Graça Me Basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare isso no seu coração, no altar que tem no seu coração. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde,
só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Muito obrigado, Deus, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque só Tu és, ó Deus, sobre toda a terra e céu. Senhor Deus, o Teu nome seja invocado e exaltado em todo lugar, ó Deus. Nós, meu Deus, a despeito de um mundo tão turbulento, Senhor Deus, de tantas guerras, Senhor Deus, de tanta iniquidade, ó Deus, nós estamos aqui para te agradecer porque Tu nos separaste para te servir neste lugar. Ó Pai, tantas igrejas nesse momento agora estão reunidas também com o mesmo propósito. E eu não estou falando, Senhor Deus, de denominação, porque Tu não olhas para isso. Tu olha para os Teus servos, aquele povo que Te louva em espírito e verdade. Nessa noite, Senhor Deus, que cada um que subiu à Tua casa possa sentir o seu coração grato de poder Te servir e ser escolhido por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa grande oportunidade. Obrigado pelo Senhor Deus, nos escolheste para Te louvarmos nessa noite. A nossa vida seja um culto, seja um altar na Tua presença, ó Deus, para Te louvar. Que o nosso coração, Senhor Deus, reine somente a Ti, ó Deus. Que o Teu nome, Senhor Deus, esteja constantemente nos nossos lábios e que a Sua palavra esteja, Senhor, gravada em nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a igreja pode sentar-se. Teremos aquele momentinho especial de entrega de dízimos e ofertas agora. Eu sei que algumas pessoas entregam pelo Pix, e quem não entrega pelo Pix, se quiser fazer isso concretamente, pode chegar aqui à frente e fazer a sua entrega. Com o mesmo propósito. Eu não estou falando, Senhor Deus, de denominação, porque Tu não olhas para isso. Tu olha para os Teus servos, aquele povo que Te louva em espírito e verdade. Nessa noite, Senhor Deus, que cada um que subiu à Tua casa possa sentir o seu coração grato de poder Te servir e ser escolhido por Ti. Passo a fazer alguns anúncios. Na próxima quinta-feira, dia 28, às 19h30, teremos aqui o culto da ressurreição. É claro, a ressurreição a gente sabe que foi no domingo, isso não importa. O tempo de Deus é eterno e o dia que o presbitério, as nossas igrejas de Campo Grande entenderam ser o melhor dia para todos os que devem participar, porque nos domingos cada um participa na sua igreja. Então, foram convidadas as igrejas do presbitério para participar conosco nesse culto da ressurreição na quinta-feira, às 19h30. O pastor Mateus será o preletor dessa mensagem nesse dia, nessa quinta-feira. Domingo, dia 31, nós teremos aqui na parte da manhã, às 7h, o culto da ressurreição, feito por esta igreja. Às 8h, teremos aí o café da manhã para todos os presentes. E às 9h, como é de costume ter a escola dominical, nesse domingo, dia 31, não teremos, porque já temos o culto às 7h da manhã. Dia 27 de abril, nós temos uma missão lá em Ribas do Rio Pardo. Então, os irmãos que forem, por gentileza, nos avisem aí, porque temos que preparar a condição
Os irmãos que estiverem disponíveis para colocar os seus carros à disposição também devem me avisar e nós faremos ali um avanço missionário naquela região. Tá? Serão esses os avisos. Quero saber se as crianças vão sair para o culto infantil. Pode ser agora. E eu quero que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no Salmo 37. O Salmo 37, a gente conhece muito o versículo que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E é verdade. O salmista tinha uma experiência com Deus muito grande. Então ele sabia que Deus agia na hora certa, no tempo certo, nem antes nem depois, mas às vezes no momento mais difícil da nossa vida Deus está agindo, e Deus age. Então a esse Deus Pai que age de uma maneira especial na vida daqueles que o servem, ao Deus Filho que é o Salvador, o qual nós celebramos com gratidão a sua ressurreição, e ao Deus Espírito Santo que nos acompanha a todo tempo, a eles sejam toda a glória. Salmo 37 é todo o salmo. Nós falaremos sobre a experiência de Davi com Deus e os seus testemunhos. O Salmo 37 vai mostrando Davi falando algumas questões de experiência própria da sua vida com Deus, mas ele também dá alguns testemunhos que a gente precisa ter interesse em descobrir os testemunhos. E também, assim como Davi dava testemunho da vivência dele, da experiência dele com Deus, nós também podemos dar o nosso testemunho a outras pessoas. Então, no versículo 1 do Salmo 37, nós encontramos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Dá a ideia aqui de salmista Davi com interesse que as pessoas sejam completamente honestas, que não pratiquem iniquidade, que tenham uma vida correta e justa. E o homem de Deus precisa alimentar alguns critérios na sua vivência: justiça, verdade, fidelidade. E nesse versículo 1, nós encontramos aí uma orientação sobre sobriedade, temperança. Não te indignes com aqueles que são malfeitores. Não tenha inveja das que praticam iniquidade. Dignidade, consciência de seu valor. Não invejar os malfeitores. O homem, o servo de Deus, precisa ter consciência que ele tem valor diante de Deus. Ele é um homem valoroso. Ele não pode ficar indignado com aqueles que prosperam pelos meios escusos, mas ele tem que olhar para ele: a minha vida por aqui é meio curta, mas a outra é eterna. E nessa vida passageira que temos aqui, precisamos andar de conformidade com os critérios que Deus nos orienta, porque Ele é santo e quer que nós sejamos santos. Vamos para o versículo 2 e encontramos, e ele vai falando aí do iníquo, do que pratica iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O quê? Você não precisa ficar indignado com aquele que pratica iniquidade. Eles, aqui de acordo com o versículo 2, eles têm vida curta. A sua vida passa por é breve aqui, por esse mundo em que vivemos. E o homem de Deus precisa ter a noção do futuro dos ímpios. Definharão, enfraquecerão e se tornarão sem ação contra nada. Murcharão. Versículo 3 e 4 tem aí algumas orientações. Confia no Senhor e faz o bem. Olha que coisa maravilhosa. Confia em Deus e faz o bem. O povo de Deus tem que ter essa noção
de que é um povo para fazer o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Um povo que tem que exalar a verdade naquilo que fala. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que maravilha, né? Então, nessas orientações, uma delas é confiar no Senhor. Às vezes a gente confia mais naquilo que a gente pode fazer do que no que Deus faz. Eu tenho algumas experiências que da minha parte eu nunca teria conseguido, mas da parte de Deus acontece assim, de uma maneira, de um caminho, de um local onde a gente não percebe, a gente recebe. A gente poderia um dia fazer o seguinte: quem tem as suas experiências com Deus, que pode falar assim, aquele dia Deus fez isso comigo. É claro, Deus nos cuida o tempo todo, mas há momentos que são diferentes os cuidados de Deus para conosco, para que a gente possa crer que a gente não era capaz de fazer aquilo e Ele conseguiu para nós. Então a gente poderia um dia sentar assim, conversando e contar as experiências, tantas experiências que a gente tem, que Deus nos abençoou, nos deu direcionamento, nos deu a bênção especial. Então a gente poderia um dia sentar e conversar sobre as experiências que Deus tem nos feito bem. No versículo 3 e 4 ainda tem a orientação em alimenta-te da verdade. E Davi conhecia Doeg. E Doeg foi aquele homem que Davi estava com fome, foi ao templo, pedia comida. O sacerdote falou assim: vou te dar o pão, vou fazer ilustrações, vou te dar o pão da Santa Ceia, que não é liberado para outras pessoas. Mas agora eu quero imaginar, mas você está com fome, então você vai participar desse pão. Era o pão da proposição. Mas lá tinha um tal de Doeg. Gente, tem gente que está no templo, às vezes, para complicar a situação. E esse Doeg estava a serviço do rei Saul, lá no templo, e a função dele não era fofocar e nem denunciar. A função dele era outra, a serviço do templo. Mas ele contou para o rei Davi, contou que o rei Davi tinha passado lá o inimigo de Saul. E Saul, aquilo lá rendeu 85 mortes de sacerdotes. Então Davi tinha experiência da mentira, da fofoca, da falcatrua. Ele tinha experiências grandes. E ele então fala: alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Coisa maravilhosa, agradar-se de Deus. Não é apresentar um culto assim: hoje está frio, eu só vou porque se eu não for, gente, tem que ir, se for com frio, se for com chuva. Se não for, não se sinta culpado. Mas se for, vai com alegria. Agrada-te de Deus. Agrada o Senhor e Ele nutrirá os bons desejos do seu coração. Aí uma orientação: alimenta-te da verdade. Nós estamos alimentando da verdade? Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh, que maravilha! A gente precisa crer em Deus. A gente precisa crer que Ele vai nos conduzir a bom termo. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. A dica que é a seguinte: tome posições severas na vida cristã. Entrega o caminho a Deus. Não é fácil. Você confiar num Deus que você não está enxergando. Talvez se a gente estivesse vendo o gigante ali e a gente se afogando em alguma água, a gente podia falar assim: olha, me acode aqui. Mas o Deus do céu você não enxerga, mas Ele tem mais poder, mais força do que qualquer gigante, do que qualquer guincho, qualquer barco de grande potência para nos tirar dos lugares difíceis, das turbulências da vida.
E se Deus nos guia o seu caminho, Ele vai te conduzir ao topo, diante do mais brilhante holofote da visão dos ímpios. É isso que o salmista está falando assim: fará sobressair a tua justiça como a luz do teu direito, como o sol ao meio-dia. A sua vida, quando você confia em Deus, você vai ter uma vida brilhante. E quem vai te conduzir ao topo é Deus. E quem vai ficar olhando? Os ímpios, porque eles não conseguem chegar nesse ponto, porque eles não se agradaram de Deus, eles ficaram fora de Deus, agradaram-se das suas paixões, daquilo que gosta de fazer, mas não da entrega do coração a Deus. Gente, a gente precisa de confiar em Deus de uma maneira clara, confiante, segura, porque Deus tem. E aí o salmista diz: olha, você faz isso e Deus vai te colocar no pódio, e os ímpios vão apenas olharem para você. E aí eu posso ver o Salmo 23, que nos ajuda a entender isso aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, no versículo 5 do Salmo 23. O servo de Deus vai estar em uma mesa. Não é isso que a ceia nos diz? Vocês terão o privilégio de participarem da grande ceia lá no lar celestial. Os ímpios irão? Jesus falou assim: o sangue dele é derramado em favor de muitos, não de todos. Porque muitos crerão, mas nem todos vão crer em Jesus. O justo é conduzido. Aqui eu posso ver nesses versículos um contraste. O justo é conduzido, Deus conduz. O ímpio é lançado. Vamos lembrar da parábola. Lembra que Jesus falou sobre Lázaro e aquele outro displicente da graça? Displicente espiritual, boa vida. Só pensou nas coisas daqui, não pensou numa vida fora desse mundo, não pensou na vida eterna, pensou apenas na sua vivência aqui. O ímpio é lançado no inferno, mas Lázaro foi conduzido para o seio de Abraão. Lázaro desfruta das benesses do reino celestial. O ímpio só podia ver o prêmio da graça que Lázaro recebeu. De lá do inferno ele consegue, Jesus dizendo que ele estava lá olhando Abraão. Há uma diferença muito grande. Abraão, não, como o céu é um lugar de gozo celestial, é eterno, e não de tristeza, nem de horrores, nem de questões negativas. Então, lá do céu a pessoa não vai enxergar os sofredores do inferno, porque lá é alegria eterna. Mas quem está no inferno, de acordo com aquela palavra de Jesus, está olhando para cima e vendo os salvos desfrutarem da graça divina, da mesa do Senhor. Os ímpios não terão essa condição, porque não creram fielmente no Senhor Jesus. Além dos castigos eternos do inferno, o ímpio ainda tem que ser torturado emocionalmente por ver o céu, olhar a glória do céu, ver amigos dos que estiveram por aqui, ver os salvos e não poder fazer nada. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Gente, tem muita gente maldosa, muita gente malvada, muita gente que, se puder massacrar você para pegar a sua carteira, vai fazer isso. Não se importa com a sua vida, não se importa com a sua família, não se importa com a sua vivência, não se importa com a sua dor. Quer saber de te esmagar para tirar o que você tem. Tem muita gente assim. Mas siga a sua vida de bem com Deus. Não olha para essas pessoas. Siga, independente do que você enxerga fora do reino. Descansa em Deus. Versículo 8. Deixa a ira
Abandona o furor, não te impacientes, certamente isso te acabará mal. Abandonar o que não convém. Não convém ficar irado. A ira corrói contorce as entranhas. Certa vez uma pessoa, porque você não precisa de buscar questões ruins para a sua vida, elas aparecem gratuitamente, porque Satanás é mestre nisso. Uma pessoa me irritou demais, e eu tive uma ira muito grande. Essa pessoa saiu de perto de mim, não é amigo, não é parente, não é nada, não é conhecido, e eu fiquei me contorcendo de raiva, de ódio daquela pessoa. E o meu amigo estava assim, falou: você está doente? Eu falei: estou com uma dor terrível no estômago. Mas aí eu lembrei que o apóstolo Paulo fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu tinha uma loja, vendia colchões e guarda-roupas. Eu fui lá atrás do guarda-roupa, me ajoelhei, falei: Senhor, está perdoado, dá-me a paz, e eu sarei na hora. E você sabe, quando você sara, você não percebe às vezes. Eu saí dali e fui lá para o mesmo lugar onde aquele rapaz que estava ainda olhou para mim e falou assim: você sarou? Falei: sarei. Aí eu lembrei, aí eu contei para ele a experiência do perdão, de não corroer o estômago com aquilo que às vezes nos prejudica. Então, o perdão consegue fazer a pessoa ter uma nova vida, uma paz. O versículo 8 aí fala: não te impacientes, certamente isso acabará mal. O furor implode no coração e o desejo de vingança. Então, às vezes, essa questão do furor nos coloca num desejo de vingança, mas nós devemos abandonar isso e construir a paz dentro de nós. Versículo 9 e 10. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. A pena cruel que suplantará o ímpio. Aqui está um homem que tem experiência de vida a longo prazo. Ele tinha passado por torturas psicológicas, tinha sido perseguido. Então ele fala: o ímpio é exterminado, seu tempo é breve nas suas ações maléficas, seu desaparecimento é real, não achará o lugar. Os justos já têm o lugar preparado por Deus no céu. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os benefícios para os tolerantes, para os justos, tem alguns benefícios. Você tolera e você tem benefício. Herança garantida por Deus, deleite, desfrute, felicidade, paz, alegria, satisfação no serviço do reino. A seguir eu tomo a liberdade de juntar os versículos 12 com o 14 e na sequência voltaremos para o versículo 13. Então, nos versículos 12 e 14, trama o ímpio contra os justos. Contra quem? Contra a vida do justo, contra a vida daquele que serve a Deus. Trama o ímpio. E contra ele range os dentes. Pensa que ódio que a pessoa tem do justo, do servo de Deus. É isso que Davi está dizendo. Ele tinha experiência disso. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o caminho reto. Escuta isso. O ímpio não gosta de quem trilha no caminho reto. O ímpio não gosta de quem anda na justiça, vive com a pauta da justiça na sua vida. Então aí eu vejo algumas atitudes distintas
Primeiro, me reporto às atitudes dos ímpios, segundo o rei Davi está falando. Tramam, conspiram, urdem mais intentos contra os justos. Desejam matar os que trilham os retos caminhos. Você imagina só? É uma coisa terrível. O indivíduo é ímpio e aí ele não gosta de quem faz o bem. Os ímpios não suportam o bom, não suportam o bem, não suportam a justiça e não suportam a verdade. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado. Não gosta de pobre, não gosta de necessitado. Os ímpios não conhecem o seu fim. Agora vamos lá para o versículo 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Essa é a vida do ímpio. E Deus olha, e não que o ímpio não tenha oportunidade, ele tem. Quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos anunciando, quando nós falamos da graça divina, a oportunidade está ali. Mas, se ele continua na sua atitude de impiedade contra Deus e contra o povo de Deus, Deus rir-se-á dele. Não é uma risada de gargalhada e de desdenho, mas é aquela atitude de Deus falando assim: ô cara, você não está enxergando o abismo que está diante de você? O ímpio não conhece a sua sentença de morte. Versículo 15. A sua espada, porém, lhe traspará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. O seu próprio veneno vai te matar. Essa é a ideia do versículo aqui. Você está jogando veneno, mas esse próprio veneno vai te matar. E aqui eu vejo o reverso das intenções dos ímpios. Davi conhecia a sua história. Davi sabia fazer esta declaração de vitória provinda da parte de Deus aos seus servos fiéis. Davi conhecia os inimigos que prosseguiram nesta época e já estavam mortos. O que é que Davi está querendo dizer aqui? O leitor da Bíblia, leitor desse texto, olha, eu fui perseguido pelo rei Saul por muito tempo, tive que entrar em cavernas, tive que esconder, tive que fugir, mas no final a sua própria espada voltou-se contra ele, e eu estou vivo. Davi conhecia e prosseguiram nesta época, os perseguidores já estavam mortos. Veja comigo 1 Samuel 31, 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Saul estava sendo perseguido pelos filisteus, e ele percebeu que os filisteus o matariam, e ele falou para o seu companheiro: olha, me mata, eu não quero ser morto por esse pessoal que não é o do povo de Deus. Muito embora Saul tivesse uma repulsa, tivesse sido já perdido a graça divina. Tanto é que Davi depois fala assim: não me repulses da tua presença, lá no Salmo 51. Davi conhecia a situação de rei Saul, que foi repulsado da presença. E ser repulsado da presença de Deus é um dos piores castigos da vivência aqui nessa terra. E na outra vida é pior ainda. Então, Davi conhecia o seu adversário, que já tinha sido morto. A sua própria espada foi contra ele, por isso ele diz isso aí. Versículos 16 e 17.
Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos serão, o Senhor os sustém. Contrastes. O homem fraco confia em Deus, é mais forte do que aquele forte que confia em si. Os ímpios não têm substância espiritual provinda de Deus. Seus braços se quebram. Os justos recebem a força, o vigor, a sustentabilidade que procedem da força divina. É isso que fala os versículos 16 e 17. E vai para o versículo 18. E aí nós encontramos os prêmios divinos apresentados que Davi apresenta. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Então, prêmios para os íntegros. Deus conhece os dias dos íntegros. Conhece também do outro. Mas a maneira que Davi coloca aqui é que esses dias dos íntegros são conhecidos por Deus de uma maneira diferente, um tratamento diferente entre um e outro. E que Deus prepara uma herança terra eterna para os seus servos fiéis. No versículo 19, nós encontramos aí que o justo tem sustento garantido. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Sustento garantido. De onde vem? Dos celeiros divinos. Davi conhecia a sua história e ele deve estar lembrado aqui agora daquele dia que ele participou do pão da proposição. Mas ele também deve estar lembrado de José do Egito, que mesmo sofrendo por 2 anos na prisão, quando ele sai dali, o Davi está falando do versículo 19 aí, que não serão envergonhados. Ele não está falando que não vai passar por nenhum problema, mas mesmo que passe por um problema, uma situação complicada, umas circunstâncias não agradáveis, ele não será envergonhado, porque depois ele será valorizado. E Davi devia estar lembrando aqui de José do Egito, preso 2 anos, depois sai dali para ser o superintendente do Egito. E tem aqueles anos de fartura, mas depois tem os anos de fome para a região, mas eles não passam fome. Veja, eu vou ler o versículo 19 outra vez. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Versículos 20, os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor, olha como é tratado o ímpio, inimigos de Deus. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Viço das pastagens. Os inimigos de Deus serão considerados como o viço das pastagens. Viço é a força vegetativa das plantas. Ela está viçosa, bonita, dá um sol, e acaba. Os derrotados por antecipação, esses inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Davi está falando que essa gente é inimiga de Deus. E são derrotados por antecipação. Sem a proteção divina, a vida é um caos, é um vazio sem limites. Sem a proteção divina, a vida é um desastre. Sem a proteção divina, a vida é uma nulidade. Sem a proteção divina, o homem está derrotado antecipadamente. Versículos 21 e 22. Aqui nós vamos encontrar a bênção e a maldição. A bênção para os justos, a bênção para os que servem a Deus, e a maldição para aqueles que se abstêm. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra,
e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Aos ímpios, a necessidade de pedir emprestado, e pior, não consegue pagar nem que queira. Essa é a ideia aqui. Uma maldição é tão grande que se o ímpio, não estou falando do ímpio que pode pagar aquilo que pode pedir emprestado, mas é uma condição que, no geral, mesmo se eles pedirem emprestado porque não tem, depois, se tiver vontade de pagar, e ainda não consegue. Aos justos, abastança, convive com a casa cheia. Veja aí no versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom no seu caminho, se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A promessa do homem bom e não ao ímpio, uma promessa divina. Deus olha o homem bom, Deus cuida do homem bom, Deus segura pela mão, pela mão. Ele fala de passos firmes, saúde espiritual, caminho bom, direcionamento. Talvez, se você já andou em algum lugar, que você vê vários caminhos e não sabe qual que deve pegar. Mas no caminho da vida eterna, aquela pessoa que anda com Deus vai andar sempre no caminho certo que Deus conduz. E a pessoa que serve a Deus se compraz em servir com alegria, não ficará prostrado se cair. Deus o segura pela mão. É possível que às vezes a pessoa pode ter um deslize e cair, mas Deus o segura pela mão. Versículo 25, ele fala: eu fui moço e já sou agora velho, porém jamais vi os justos desamparados, e nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente pode perceber que esse salmo vem todo trabalhando em duas pessoas aqui: a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve. Então Davi coloca aqui a sua experiência de vida, olhando ao longo da sua vida as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem. As pessoas que servem a Deus são sempre amparadas e têm a felicidade de ser conduzida e segurada pela mão de Deus. Pensa nisso, aceita isso, coloca a sua vida na mão de Deus e deixa que Deus te conduza para que você não entre em caminho errado. Versículo 26 e 27. É sempre compassivo. De que ele está falando aqui agora? Do justo, do que serve a Deus, do servo fiel. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Quer ter uma descendência abençoada? Sirva a Deus. Sirva a Deus com fidelidade, com o coração entregue a Ele. Versículo 27. Aparte-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Então aqui nós vemos nos versículos 26 e 27, critérios de promessas no versículo 26 e orientações no versículo 27. No versículo 26 são as promessas: ponderado, misericordioso, bondoso, altruísta, empresta, ele pensa no outro. A descendência é uma bênção, graças a Deus, que a minha descendência é uma bênção. Você pode fazer isso? Você pode falar isso? Graças a Deus, a minha descendência é uma bênção. Se você pode falar, fale. Se você não pode falar, ore para que seja. E no versículo 27, afasta-te do mal e perpetua a tua morada. Versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Tem gente que ensina os filhos a serem maus. Tem gente que ensina os filhos a serem maus. Estão falando assim: vocês vão viver muito pouco nessa terra e ainda amaldiçoados. Você sabe quanto tempo vive
uma pessoa maldosa, cheia de ira? Pouco tempo. Pode prestar atenção, pega as estatísticas aí e veja. Deus é justo e na sua justiça Ele acode os seus escolhidos em todo o tempo. Não desampara, preserva o justo para sempre, reprova o ímpio e sua descendência. Versículo 29 e 30. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é justo. Veja como Davi fala aqui, ele olha o justo, e ele na sua experiência de vida e de contato, ele como rei, ele observa e ele fala dessa maneira bem clara. Os prêmios do homem que serve a Deus: herança, moradia eterna no céu, boca que profere sabedoria e língua que fala o que é justo. O homem de Deus não fica preocupado em desabonar nada. Mas como nós estamos falando aí de justo e ímpio, eu preciso fazer um questionamento aqui. Quem é o ímpio? Quem é o perverso? Quem é o justo? O ímpio, aqui é aquele, nas questões, o pio é o piedoso, ímpio é o contrário de piedoso. Então, o ímpio é aquele que não tem piedade. No texto que está dizendo aqui, ele não tem afinidade com Deus, ele não tem nada de intimidade com Deus. Ele é ele, e ele faz de maneira que ele quiser, faz o que dá na cabeça. Quem é o perverso? O perverso você sabe, né? O perverso é um homem mau. E aonde que está esse perverso? Junto com os ímpios. Lá junto com os ímpios está o perverso. O ímpio é aquele que não está afinado com Deus, e muitas vezes esse ímpio, ele só não é afinado com Deus, mas é um indivíduo bom, um indivíduo maravilhoso, compra e paga com seriedade, cuida bem da sua família. Entretanto, diante de Deus, ele está distante. Esse é o ímpio. O perverso está no grupo dos ímpios, e o perverso é o maldoso, aquele que maltrata. Mas e o justo? O justo é aquele a quem Deus olha e abençoa, segura pela mão, cuida, guarda, abençoa, direciona. Se o justo errar, ele faz a punição necessária, mas para trazer outra vez para o seu lado. Então o justo é aquele a quem Deus ama, o justo é aquele a quem se apegou a Jesus Cristo e foi tratado por Jesus Cristo. Versículo 31. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Quem é esse? O justo. Ele é norteado por Deus. A lei é o norteamento. Quando posso fazer uma ilustração, se você for em um mar, pegar uma praia, e você encontra aquela bandeira vermelha que o bombeiro coloca, da bandeira aqui até aquela outra, você não pode entrar. Se você entrar, você pode morrer, porque desobedeceu, porque não olhou a lei que está lá, bem clara. O justo, a Bíblia está dizendo aqui, que ele tem a lei no coração. Veja que coisa maravilhosa. A lei, o norteamento para qualquer um que seja. E no coração tem ele a lei de Deus. Por que essa lei de Deus no coração? É uma promulgação da lei divina no seu coração. E essa lei está bem perto de você, está junto com você. E ela foi transcrita nesta palavra aqui. E ela é ao seu norte. Quando você tem alguma dúvida, você olha na lei, que já está escrita no seu coração, foi promulgada no seu coração, e você se orienta por ela para não errar o caminho e nem sofrer as penas eternas. Essa lei faculta a sua consulta em tempo real,
Caso haja o perigo de vacilar, a lei dá as diretrizes para a caminhada segura. E versículo 32 e 33. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Veja que situação, o perverso. Mas o Senhor não deixa nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. A ideia do perverso é acabar com o justo, é massacrar, é pisotear. Mas tem um Deus que não vai deixar o justo passar por isso. Então eu vejo aí duas atitudes de naturezas e forças diferentes. A atitude do perverso é matar o justo, porque o justo, sabe o que o justo é? É o fiscal. O justo é o fiscal das falcatruas aí, ele não suporta isso. E então ele é perseguido por isso, porque se o justo for massacrado, acaba a fiscalização dos perversos e eles vão fazer o que quiserem. A atitude de Deus é livrar, é absolver no julgamento os justos. E versículo 34 tem aí uma dica. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará e possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. O salmista está dizendo aqui da experiência de vida. Ele já tinha visto muito ímpio ser exterminado. E ele está vendo agora a preservação da vida dele. Então ele tem essa dica: espera no Senhor, segue. O ímpio te perturba, te deprecia, te inveja, te odeia, quer te destruir, Deus te exaltará. Essa função dos ímpios é uma, mas quem vai te exaltar é Deus. Coisa maravilhosa ser exaltado por Deus, né? Às vezes os homens falam assim: olha, você é um cara legal, pam, 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 tan, 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 mas quando Deus fala que eu sou legal, aí sim, fazer igual Deus fez com Jó. Observasse meu servo Jó como é justo, Deus elogiando. E se Deus elogiar a mim e a você, nós estamos na vitória e no caminho certo. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e não foi encontrado. Ou seja, vida rápida e passageira, não tem substância. Experiência de vida e testemunho de Davi, ele vê as coisas e marca. Versículo 37, nós temos aí a boa instrução para a vivência social, física, cognitiva, moral e espiritual, e na sequência, a vida. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Homem íntegro, você tem que observar o homem íntegro, e ele vai, a sua observância pode te colocar numa vida de paz e prosperidade. E versículo 38, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. O que acontece? Nada sobra para os ímpios, nada sobra. E nos versículos 39 e 40, nós temos a grande declaração de conclusão do Salmo 37. Vem do Senhor a salvação dos justos, é Ele a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e salva, porque nele buscam refúgio. O que eu vejo aí nesse versículo 37, 39 e 40? O refúgio do justo está em Deus, o esconderijo, o abrigo. Toda bênção para o justo tem procedência divina. O livramento do justo provém da força divina. A vitória do justo procede da graça de Deus. Glórias a Deus pelos séculos dos séculos, sem fim, porque Deus tem misericórdia do justo e abençoa, e cuida, e guarda, e livra. Creia nisso, aceite
essa grandeza de Deus na sua vida. O mundo em que vivem os justos e os ímpios é o mesmo. As ações são diferentes. A graça divina é aplicada ao justo. Que Deus esteja nos abençoando a andarmos em justiça. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai de amor, esse é um momento especial. Quando olhamos a Tua palavra, quando vemos que Tu tens promessas, que Tu tens bênção especial na nossa vida, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque Tu és o Deus que sabe, o Deus que pode, o Deus que tem. Tu és o Deus que tem todas as coisas, tem as coisas espirituais e tem as terrenas que nós precisamos. Senhor, Tu és bom. Nós estamos diante de Ti agora, Deus, olhando para Ti e glorificando o Teu nome por tudo que Tu tens feito de bom para cada um de nós, pela salvação que nos oferece, pela bênção que nos oferece da vivência contigo, porque um dia Tu olhaste para nós como pessoas sem compromisso e Tu nos deste a condição de convivermos no Teu reino, exaltando o Teu santo nome. Senhor, te pedimos a Tua bênção por o Teu povo que está aqui e o Teu povo que está nos assistindo pelas transmissões. Senhor, Tu és bom e o Teu amor eterno, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.